Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar, um programa do jornal Potiguar Notícias. A reprise, você já sabe, é pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Sempre iniciamos agradecendo a sua audiência e a sua indispensável companhia. Neste primeiro bloco, nós temos o prazer de receber o jurista, o advogado Luiz Gomes, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, uma satisfação estar aqui de novo. É uma satisfação, um prazer recebê-lo. Como é que o senhor tem visto como jurista, como advogado, essa questão do impeachment a nível nacional? Porque também, depois eu vou lhe perguntar sobre a cidade de Natal, né, que tem um vereador pedindo o impeachment do prefeito Carlos Eduardo. Mas inicialmente queria que o senhor nos dissesse qual o seu olhar sobre esse processo de impeachment que hoje está no Senado. Primeiro, é importante dizer para a população que o processo de impeachment é um processo político-jurídico. Ele não cabe impeachment por razões políticas. O impeachment por razões políticas, ele cabe quando se trata de um regime parlamentarista. Que o governo perde a maioria na Câmara Alta ou na Câmara Baixa ou no Congresso e o Congresso substitui o primeiro-ministro. E isso é um impeachment dentro do regime parlamentarista, que é o impedimento ou a substituição do primeiro-ministro. Como nós estamos no regime presidencialista, para substituir o presidente da República tem que ter uma causa jurídico fundamentada e politicamente bem arrazoada. E eu não vejo com tanta clareza isso no processo da presidente Dilma. Não, mas pelo que a gente percebe, dificilmente ela escapa desse processo. O senhor acha que é mais político, então, do que jurídico? Eu acho que ele é só político. Só político. No meu conceito, ela perdeu a base política de sustentação no Congresso Nacional e, por conta disso, a oposição ganhou uma dimensão um pouco mais forte e conseguiu arregimentar a força política interna dentro do Congresso Nacional, capaz de atingir os 2/3 ou os 3/5 necessários para passar na Câmara dos Deputados e talvez passar no Senado Federal. Agora, é um processo que está sendo eminentemente político, na minha leitura jurídica do assunto, porque quando nós vamos tratar de processo de impedimento, tem que ter uma razão jurídica, não é só política. A razão jurídica vem primeiro, tem que existir um crime de responsabilidade, inclusive caracterizado o dolo. O que eu não vejo em nenhuma atitude que fundamentou o impeachment. Eu não vejo. São basicamente as pedaladas. As pedaladas que muito bem claro está colocado que desde 1994, não é? Desde há muito tempo, com o governo Itamar Franco ainda, depois com Fernando Henrique Cardoso, no primeiro, no segundo mandato, no primeiro e no segundo mandato do presidente Lula, no primeiro mandato da presidente Dilma, isso aconteceu ordinariamente. E isso não era crime de responsabilidade. Então agora passou a ser por quê? Passou a ser, entre aspas, porque a presidente Dilma perdeu, de fato, está aí provado, uma maioria dentro do Congresso Nacional. E isso, na minha visão, passou a ser uma análise mais política do que jurídica. O senhor acha que isso pode abrir o que na sua linguagem como advogado chama-se jurisprudência para pegar os 16 governadores que também praticaram as pedaladas? Eu acho que fica muito claro isso. Se na instância maior esse tipo de conduta é uma conduta tida como crime de responsabilidade, vai permitir que todas as assembleias legislativas e as câmaras municipais, das quais os seus gestores usaram os expedientes idênticos, possam sofrer o procedimento do impeachment. E eu não vejo nenhuma surpresa nisso, porque isso é o que nós entendemos que é praticamente uma interpretação da Constituição Federal. Se estão dando vazão a esta interpretação, ela poderá ser feita em qualquer instância de poder executivo. É uma situação que eu vejo como lamentável, né? Porque não pode se caracterizar as coisas dessa maneira. Mas ao caracterizar, nós temos que respeitar, então, e que todos os demais respeitem também o que for decidido no processo. Isso pode fragilizar os governos de estados, sobretudo os estados mais pobres, que muitas vezes precisam recorrer, no caso do Rio Grande do Norte, recorrer até o Fundo da Previdência, né, para pagar salário. Os estados não vivem vida fácil, assim como inclusive algumas capitais também, muitas capitais podem estarem nessa com certeza leva. Agora eu acho assim, agora uma visão um pouco mais sociológica desse conceito de impeachment,
Nós não podemos deixar que esse processo tão doloroso, tão amargo para a política e para a democracia brasileira, seja usado a qualquer situação. É o último remédio, a última instância para poder impedir um executivo, seja municipal, estadual ou federal. Porque antes de tudo isso tem que estar a legitimação do voto. Para deslegitimar, para tirar o poder do voto popular, tem que ter um argumento muito forte. Não é qualquer argumento. Portanto, eu vejo com temeridade isso. Tomara que não aconteça. Em que sentido? Porque senão os governos dos estados vão ter instabilidade política, os governos municipais vão ter instabilidade política, e se as coisas não estão bem, ficarão piores. E me parece que as pessoas, elas não avaliam, cria-se uma raiva, cria-se uma rejeição, a presidente está realmente impopular, mas as pessoas não avaliam que o que está ruim pode piorar, né? Olha bem, uma coisa que eu fico muito triste, na verdade, decepcionado. Como é que você vai concordar com esse procedimento presidido por um camarada que, se somar as penas que ele está sendo acusado no Supremo Tribunal Federal, e ele não é acusado hoje, ele é réu em mais de 8 processos que, somados, dão mais de 200 anos de cadeia. Um camarada que comprovadamente tem mais de 70 milhões de dólares desviados nos bancos suíços, comprovado pelo Ministério Público suíço, não é pelo Brasil. E esse camarada preside o Congresso Nacional e sábado agora, como a presidente Dilma estava nos Estados Unidos e o Temer tinha uma viagem agendada para Buenos Aires, ele por muito pouco não assumiu a presidência da República sábado. Esse cidadão que está sendo acusado de sendo o maior corrupto brasileiro que presidiu o impeachment. Portanto, eu acho que isso tudo desnuda a podridão da política brasileira, me envergonha o Congresso Nacional. O nível da votação foi muito triste. Agora, a declaração de voto... vergonhosa. Eu voto pela minha mãe, pela mulher, pelo meu filho. Você tem que votar pela Constituição Federal. Pela legalidade ou pela ilegalidade, você tem que afirmar a sua posição jurídica naquele momento. Não, parecia que estava numa casa da República, mas parecia que estava numa cozinha. Não. Tudo menos numa análise de julgamento, menos no processo de julgamento da presidente da República. Não existe qualquer responsabilidade, um cuspindo na cara do outro. Estava uma coisa que nem em Jardim... Elogiando o torturador? Uma barbaridade. Quer dizer, crimes sobre crimes, né? Então eu acho que tudo isso mostra que nós precisamos, e o nosso telespectador, que é assíduo do seu programa, ele tem que parar para refletir. A classe política brasileira chegou no ponto final. Tem que passar limpo, passar uma régua, porque ninguém aguenta mais essa podridão que estamos vendo pela frente. Tem impeachment aqui do prefeito Carlos Eduardo. O senhor acha que isso prospera? Olha bem, a questão do impeachment do atual prefeito Carlos Eduardo Alves tem algumas razões, sim. Agora, nós temos vários pontos. Eu, inclusive, critiquei numa entrevista de rádio que ele usou, por exemplo, a prefeitura municipal, a sede da prefeitura, para fazer campanha de filiação partidária do partido dele. Aquilo ali já é um ato de improbidade, passivo, inclusive, de a Câmara chamá-lo e impedi-lo. Agora, a atuação que se coloca na Câmara de Vereadores pelo PSOL hoje tem fundamento por uma razão. Porque ele descumpriu a lei orgânica do município e não prestou as contas no prazo. Isso aí em qualquer lugar chama-se revelia. Portanto, ele está na ilegalidade. Agora, se isso houve com dolo ou não, tem que se avaliar. Porque um impedimento de uma autoridade, eu costumo dizer, e aqui, embora eu seja nesse momento oposição a Carlos Eduardo, eu não vou aqui dizer que tem que fazer impedimento ou não, porque primeiro deve-se respeitar o voto popular, depois é que se analisa se juridicamente tem fundamento, se vota. Se não, nós não podemos transformar o impeachment numa brincadeira de quem não gosta de quem está no comando. Eu sou muito temeroso com isso. Perfeitamente. Doutor Luiz Gomes, jurista, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua entrevista. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muito obrigado. Obrigado, Benjamin. Um grande abraço a todos. Vamos a um rápido intervalo comercial. A gente volta em 1 minuto com mais um bate-papo. Não sai daí.